espiritismo, ele prega, entre outras coisas, obviamente, ele traz pra gente a resignação, Isso. o perdão e a união. E nós vemos hoje órgãos regulamentadores do espiritismo, Certo. no plural, né, órgãos regulamentadores. Então nós temos a Federação Espírita Brasileira, a Aliança Espírita Evangélica. Você acha que isso é bom para uma doutrina que prega a união ter formas diferentes de atuação, ou você acredita que deveríamos ter um único órgão regulamentador para mostrar essa união na prática? Então vamos lá, é bem interessante isso, né? Rousseau já dizia no passado aí que se você colocar 10 pessoas numa ilha e voltar 20 anos depois, um é o governador da ilha, 3 ajudam ele e o resto está lá pedindo ajuda, né? Por quê? Porque nós somos individualidades. Então, esses chamados órgãos reguladores vão existir pelas diferenças de individualidades, né? E você vai acabar optando, né, por aquilo que você mais se afiniza. Então, sobre esse ponto de vista, essa multiplicidade é benéfica. Desde que não haja justamente aquilo que a gente brincou aqui, o fogo amigo. Você vem, constrói uma coisa, eu venho atrás reconstruindo ou até destruindo. Quem ganha com isso? Ninguém. Ninguém ganha com isso. E uma distinção que a gente precisa fazer, o Kai Barchutel está falando muito no plano espiritual, que o Euripides Barçanufo está falando muito no plano espiritual, e nós não demos ouvido ainda, que é o seguinte: existe a doutrina dos espíritos, que é fantástica e que a gente não entendeu ainda. Porque ela é tão ampla, ela vai tão além, que é difícil você mensurar com a nossa capacidade humana, né, a proporção disso. Tudo que a gente faz extrapola. O Evangelho no Lar, a gente pega o quê? A gente pega aqueles 30 minutos que a gente faz ali, né, da leitura, não sei o quê. A gente não consegue ver o que é uma fluidificação de águas. A gente não consegue ver que, às vezes, naquele simples evangelho, uma centena de espíritos passou por ali. Né? Então, toda essa limitação, né, apequena muito. E o que está acontecendo com a doutrina dos espíritos? Aí se forma o movimento espírita. Então, nós temos duas coisas distintas. Uma é a doutrina dos espíritos, pura e incompreensível ainda pela nossa limitação humana. E a outra é o movimento espírita, que é feito por homens. Homens, inclusive, que foram os responsáveis pela desvirtuação do catolicismo, por exemplo. Então você pega esses seres reencarnados, com uma liderança muito grande, um ranking de raciocínio muito forte, mas com esse viés de panela. E aí ele vai criar o quê? Não concordo com a federação, não concordo com a USE, não concordo, vou criar o meu movimento. Se ele não adulterar a doutrina, se ele conseguir fazer com que ela repercuta e traga os benefícios, principalmente redentores, porque como diz, né, Kardec, nem só de consolação vive o homem, né, aí beleza. Ela vai agregar em torno de si pessoas que têm essa afinidade, e todo mundo ganha com isso. Né? Mas, indiscutivelmente, à medida que a gente evoluir, essas bandeiras vão caindo. Então, hoje, eu, sem qualquer orgulho, eu falo que sou da Aliança, porque é uma forma de trabalhar que a gente adquiriu. Então, ela é melhor que as outras? Não, ela é mais uma só. Ela tem um viés de trabalho. Eu jamais ousaria dizer que a forma que vocês aplicam o passe, a nossa é melhor. Não é por aí. É uma forma. É uma forma. Então, o que a gente tenta? A gente tenta ter uma identidade. Mas isso é muito material. Essa identidade é material. Então, vamos lá. Algo assim bem vulgar para a gente poder... como é que você sabe que você está dentro do Carrefour e não dentro do Extra? Porque tem logo, porque tem cores, porque tem disposição, de tal forma que, se você preferir fazer compra no Carrefour, seja o Carrefour de São Bernardo, ou seja o Carrefour de Porto Alegre, você está com a mesma disposição de produto, com a mesma logomarca, com a mesma cultura, a mesma filosofia de se relacionar com você. Você vai se sentir bem, porque é isso que você quer. Então, os movimentos, as federações, né, elas na realidade são isso. São para dar identidade
que vai de acordo com aquilo que você pensa. Então você te agrada fazer compra no Carrefour, você vai procurar o Carrefour. Quanto mais Carrefour tiver no seu raio de ação, empresa que você trabalha, o bairro onde você mora e os lugares que você viaja, mais satisfeito você vai estar. Ok? Então a mesma coisa, como disse, é um exemplo muito banal, muito vulgar, mas ele serve como metáfora. Se eu me sinto com desenvoltura dentro do movimento de aliança, quanto mais casas eu tiver num processo de multiplicação, não de chegar aqui e fazer a tua cabeça para que você passe para o nosso modelo, isso é uma perda de tempo, né? Uma bobagem, né? Eu vou me sentir mais à vontade. Só por isso, é uma questão de identidade, de maneira de se expressar dentro do movimento. Só por uma razão, porque nós somos assim. Então, para atender uma necessidade igrejística, né, se é que existe a palavra, a gente precisa se organizar de uma maneira que você compreenda melhor. Você vai produzir mais assim, é da própria natureza. Então, esses órgãos que se arvoram de reguladores, se eles tiverem essa compreensão de que um grupo de pessoas, ou seja, decisões colegiadas, que privilegiam o trabalho em equipe, então não tem o Rafael, não tem a Najara, tem uma nossa forma de trabalhar, né? Que o centro não tem dono, que você tem liberdade de uma decisão colegiada, porque senão entra o personalismo, né? De implementar essa decisão colegiada, ela é ótima. Ela é ótima e vai fazer o grupo evoluir. Aí aonde é que a gente busca esse subsídio? A gente busca nos avanços da psicologia, nos avanços da neurolinguística, nos avanços do mundo corporativo. Então o mundo corporativo, desde o século XVII, percebeu que o trabalho em equipe, a normatização das práticas, o auxílio mútuo, é uma questão muito mais de inteligência do que de moral. Então você organiza o seu centro espírita pautado na inteligência, a moral é consequência. Se você quiser partir em cima de valores morais para seres falíveis, você vai criar problema. Então o método é esse. E que as organizações tenham a sensibilidade de perceber que elas não regulam nada. Você não controla pessoas. Você controla nome, número, você controla certas situações, mas você não controla pessoas. Então a maior bobagem é você querer ser um órgão regulamentador do que qualquer seja. Porque, esquece, acordamos agora, segunda-feira, não existe mais espiritismo, mas existe o evangelho. O que mudou? Nada, nada. Então é isso, se a gente entender o evangelho como um manual para operar essa máquina fotográfica aí, se ele tiver alguma dúvida, ele vai entrar na internet ou vai procurar o manualzinho da máquina. E ele vai descobrir qual é a dúvida dele. Opa, beleza, então eu vou resolver o problema da minha máquina, porque tem um manual. Se nós aqui entendermos que o Evangelho é um manual de conduta futura, porque hoje a gente não tem condições de fazer o que está lá, não tem, não adianta. A gente vai ser demagogo, vai ser artificial, né? Mas a gente vai criar um planejamento, vai se reunir 2, 3 ou todos os dias da semana, num grupo que nós somos afins, nós vamos entabular atividades, né? A gente vai ser aberto para o público porque tem pessoas que vão pensar como nós, né? Nós vamos envelhecer, essas pessoas vão nos substituir. Então, se a gente fizer isso aí, a gente criou um dinamismo. Aí o plano espiritual superior, que é o que interessa, porque para conectar com o plano inferior não precisamos de nada. Só a gente começar a falar mal da vida dos outros aqui, já vem um enxame de entidades, não é verdade? Então não precisa de preparo nenhum. Agora, para entrar em conexão com o plano espiritual superior, a gente precisa de cuidados físicos, não pode comer demasiadamente, não pode ter desperdiçado energia com A, B ou C, né? Precisa fazer uma oração para você elevar a sua frequência, aí o plano espiritual se faz sentido. Então é isso que esses órgãos ditos reguladores precisam entender. Nós estamos a serviço de Jesus. E Jesus lavou o pé dos caras e perguntou por 3 vezes, vocês entenderam o que eu fiz? Aí ele falou, então faça um para o outro. Se a gente entrar num centro espírita com essa cabeça, eu estou aqui para servir, não para ser servido,
coisas boas vão acontecer. Seja você da federação, seja você da USE, seja você, né, da aliança. Se a cabeça é o contrário, cara, se você entrar numa casa e falar, vocês estão errados, né? Aí quem está errado é você, é o alienista, né? Exatamente.